E aí, pessoal, além do jogo, a coletiva. O que nós queremos do Grêmio? O que nós queremos de um treinador de futebol? O que dizer sobre o discurso do ódio, mais uma vez, representado pelas figuras que hoje comandam o Grêmio? Tá difícil, né? Tá difícil de entender, mas nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Reurbane. Você tem uma área, um condomínio, um bairro e quer individualizar os lotes, você precisa conhecer a Reurbane. Você quer ter o registro individualizado do seu imóvel neste bairro? Você precisa falar com a Reurbane. Atende no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Já tem mais de 15 mil projetos aprovados. Você precisa conhecer uma empresa especializada neste assunto. Se você quer o seu registro individualizado ou que a sua área esteja totalmente regularizada, você precisa falar com a Reurbane. Gente, o Grêmio conseguiu um ponto, e um ponto fundamental, importantíssimo, nessa luta para não cair. Essa é a nossa realidade. Um pontinho, abriu 3 pontos do Criciúma, agora em 9 pontos o Criciúma, para passar do Grêmio, precisa fazer 4, mesmo que o Grêmio perca todos os jogos. Se o Grêmio empatar um jogo, ele precisa fazer 5, ou seja, acalmou. Talvez até tenha resolvido. Resolveu? Não dá para dizer ainda com certeza absoluta, porque matemática é matemática, mas encaminhou. Na entrevista coletiva, ainda sobre aquele clima que envolveu a notícia do Diogo Rossi, que foi negada pelo Bright White, Renato volta à cena e ataca mais uma vez. Dessa vez um pouco mais forte, até depois ele se dando conta da repercussão, sobretudo nacional, e é só abrir o Twitter, tu vai ver que muitas figuras do centro do país se manifestaram sobre a entrevista do Renato. Ele disse que não quis dizer que estava aí agredindo os filhos, né? Sugerindo alguma coisa relacionada a filhos dos jornalistas, enfim. Isso, de alguma maneira, tentou botar ali uma tranquilidade para aquilo. Mas não é um fato isolado. E é em cima disso que o gremista precisa pensar. O que aconteceu na coletiva ontem foi mais um caso. E mais um caso de um clube que autoriza esse tipo de discurso. O Grêmio, que a gente torce muito para não ser rebaixado dentro do campo, está sendo rebaixado fora dele. Porque o torcedor do Grêmio, que ouve esse modelo muito batido de atacar quando não se tem argumento, de não entender ou admitir que as coisas realmente não vão bem, que sempre justifiquem algo fora daquele contexto o motivo da dificuldade, esse discurso afasta. E afasta quem faz o Grêmio, quem sustenta o Grêmio, quem dá tamanho à instituição, que é a quantidade de torcedores. O Grêmio conversa com 8 milhões de simpatizantes. 8 milhões. Aí tem gente que diz, olha só, eu tenho audiência, meu vídeo teve 20 mil visualizações. Gente, essa instituição, Grêmio, ela não é de nicho. Ela não é de um grupo que faz visualização no YouTube, no Twitter. Não. Ela fala com todo mundo. Quando uma coletiva de imprensa se posiciona com um banner atrás,
não é a pergunta ou a notícia do Diogo Rossi que é o mais importante. O mais importante é a comunicação com a tua base de fãs. E não é um ou outro nicho de mercado de comunicação que define a estrutura da torcida. Isso é tão óbvio. Nós estamos aqui conversando, tá? Eu estou falando aqui com o meu grupo, com o meu nicho, o pessoal que de alguma maneira me segue, que vai ter lá 10, 12, 15 mil, 20 mil, 30 mil, não sei. Mas eu não estou falando com toda a torcida do Grêmio. Por isso que é importante a gente disseminar relações mais sadias, algo que essa gestão do Grêmio nunca conseguiu fazer. Ela sempre foi uma gestão de atrito, de confronto, seja com o repórter ou com quem o segue, seja com um veículo de comunicação ou com o torcedor de um modo geral. Na semana passada, o presidente Alberto Guerra fez uma carta ao sócio, que são 100 mil. 100 mil sócios. No universo de 8 milhões. Esse modelo de confronto e, sobretudo, de encontro aos nichos, nada mais está fazendo do que diminuindo o Grêmio. O Grêmio está sendo diminuído por essa relação, porque afasta o torcedor, tira o torcedor, e eu falo do torcedor, não do sujeito que está consumindo o GZH, que está consumindo o CCD, o Bagé, o Rossi, o Farid. Não. Não. O Grêmio é muito maior do que qualquer nicho. Entendam isso. Eu falo com a torcida do Grêmio. Não fala. A única instituição que consegue falar com a torcida do Grêmio é o Grêmio. Não existe veículo que fale com a torcida. Ninguém encontra. Talvez a Rádio Gaúcha seja o grande veículo que chegue mais próximo disso. Mais próximo. Mas a relação do Grêmio, ela está exatamente nessas coisas. E nós precisamos acabar com este tipo de conduta que diminui o Grêmio, que cria, é verdade, engajamento, seja para quem é a favor do ódio, seja quem está adorando brigar. Tem gente adorando a briga. Por quê? Porque gera engajamento. De quem? Dos 5% que amam o ódio, que vivem pelo e pro ódio. Mas o Grêmio é muito maior do que isso. Visualiza lá o teu avô, o teu tio, o teu pai, a tua mãe, que vê essa cena, ela pega o rádio e desliga. Não, eu tenho mais o que fazer. E essa pessoa deixa de estar, de alguma maneira, dentro do contexto do Grêmio. Por quê? Porque não é sadio. Porque não é sadio. Há pouco tempo atrás a gente viveu isso no Inter. Lembram do não consumam merda? Imagina o sujeito ouvindo. Eu não quero discutir isso aqui. Eu quero é ver o jogo do meu time. Eu quero é ver o gol, quero ver ali, Eu não vou ligar o rádio aqui para ficar destilando ódio. Eu não vou ficar vendo isso aqui do Inter para a mesma coisa. A mesma coisa. Futebol é muito mais do que encontrar um inimigo para brigar. As pessoas se espelham na força da rivalidade Grêmio-Inter, que é plural, que está em todas as esquinas, para montar narrativas de ódio que simplesmente brigam para ter com quem dividir os seus problemas. O que o Grêmio está fazendo é um escândalo. E não se pode dizer que o que aconteceu ontem é pontual. Não é. É uma conduta que começou lá no início dessa gestão, de brigar,
de ter no inimigo a forma de engajar a seu favor. As pessoas que têm um pensamento um pouco mais aberto dentro do Grêmio deveriam se encontrar hoje e dizer o seguinte, gente, é isso que nós queremos passar para as pessoas? Lembrando, sempre que tu fizer uma entrevista coletiva e tu botar atrás de ti os patrocinadores do Grêmio, todos estão falando assim. Todos falam dessa forma. Quando tu, de alguma maneira, sugere alguma ameaça, como comumente o Renato faz, todo o contexto do clube faz. Como o Grêmio nunca desautorizou o Renato, como o Grêmio, de alguma maneira, sempre concordou com isso, eu preciso dizer, infelizmente, que essa é uma conduta do Grêmio, como instituição. E isso entristece quem é o gremista. Muitos que estão aqui, que são usuários, a gente chama de heavy users, usuários do Grêmio, estão sempre junto do Grêmio, eles podem estar discordando de mim. Sem problema algum, discordar também é do processo. Agora, está na hora de pensar. E mesmo que seja objeto de debate, de ponto e contraponto, ele precisa estar sabendo aonde o Grêmio está indo. Aonde vai o discurso de rompimento? Aonde vai essa linha bélica de sempre encontrar um inimigo na dificuldade? Nós precisamos de união, de unidade. O Grêmio é um clube plural. Todas as classes sociais, atinge todo mundo. Homem, mulher, criança, idoso. Todo mundo. Não tem nenhuma categoria que não tenha gremista. E aí as pessoas confundem com a política, como se eu estivesse falando de política. Não tem nenhum partido político que não tenha gremista. Seja extrema esquerda, extrema direita, centro, centro-esquerda, todo mundo tu vai encontrar um gremista. Como é que tu usa um tipo de debate para falar com todo mundo? E ninguém fala nada. E ninguém diz nada. Por quê? Porque olha para si e para a sua forma de conduzir. A minha forma de conduzir não é a forma que o Grêmio conduz. O Grêmio é maior do que o que eu penso. Muito maior. Se tem uma notícia que não é verdadeira, como entendimento de alguém do Grêmio, simplesmente diga, essa notícia não é verdadeira. Ponto. Não precisa agredir o interlocutor. Na terceira vez que esse interlocutor der uma notícia que não é verdadeira, confirmada pelo Grêmio, ele perde credibilidade. Deem tamanho para as coisas do tamanho que elas têm. E entendam que o Grêmio está muito acima, mas muito acima. O Grêmio é uma instituição de mais de 120 anos. O Grêmio não é o pensamento do Renato. O Grêmio não é o pensamento do Alberto Guerra. Não é. O Grêmio é um estado de espírito. O Grêmio é um conceito. O Grêmio envolve paixão. O Grêmio não é representado por um conceito. Entendam isso. Essa gestão está conseguindo rebaixar o Grêmio fora de campo, porque simplesmente não consegue definir aonde estão. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.